Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um vídeo por este canal, Jesus, o Verbo de Deus. Quero agradecer desde já a cada um de vocês que já é inscrito por este canal. E quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva para este canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Hoje, terça-feira, dia 23 de fevereiro, eu gostaria de repartir com você a preciosa palavra de Deus. E eu quero convidar você a ir comigo ao texto que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, sou forte. Então hoje eu gostaria de falar com você acerca do seguinte tema: se Deus me ama, por que eu sofro? Essa é uma pergunta que certamente você já deve ter feito, assim como eu e muitas outras pessoas. Se Deus nos ama, por que nós sofremos tanto? Até porque o que nós pensamos é que se Deus nos ama, logo nós não deveríamos sofrer ou não deveríamos passar por aflições ou experimentar tribulações nesta vida. Mas aqui esse texto vai nos dar um pano de fundo, vai esclarecer esta nossa visão equivocada de que mesmo Deus nos amando, nós sofremos. Então, o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós esta declaração, essa visão e essas revelações que ele teve de Deus, quando ele diz lá nos primeiros versículos que ele conhece um homem que há 14 anos foi levado, arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícita falar. Ele diz também que de tal coisa não me gloriarei, porém de mim mesmo salvo que nas minhas fraquezas, pois se eu vier gloriar-me não serei nécio, mas abstenho-me de gloriar, abstenho-me para que ninguém se preocupe com o que mais que de me viver como de me ouve. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele teve uma revelação, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, que ele ouviu palavras que não era lícito dizer. E aqui o apóstolo, ele faz a sua defesa apostólica, porque falsos apóstolos tinham se infiltrado na igreja de Corinto, trazendo suas credenciais de que tinham tido experiências arrebatadoras, experiências
extraordinárias, miraculosas. E agora esses falsos apóstolos, esses obreiros fraudulentos, vai dizer ou vai confrontar que o apóstolo Paulo não tinha autoridade apostólica por não ter tido essa experiência. Então, nesta conjuntura que o apóstolo agora, então, ele passa essas revelações para os irmãos de Corinto, de que ele possui sim autoridade apostólica e de que ele era, de fato, um verdadeiro apóstolo. Mas agora, nos versículos 7 a 10, ele vai fazer a transição desta glória das revelações para a dor no espinho da carne. E é curioso que Deus faz com que o apóstolo Paulo saia do paraíso, do gozo e dessa experiência arrebatadora para uma experiência fustigante e dolorosa do espinho na carne. Então, eu gostaria de repartir com você algumas lições de Deus na nossa vida sobre o sofrimento. A primeira lição é que o sofrimento ele é inevitável. Não existe vida em dolor. Nossa vida não é desenrolada num céu de brigadeiros ou num parque de diversões e nem na redoma de vidro. Na nossa vida experimentamos aflições, tribulações, dificuldades, lutas, experimentamos sofrimentos. E não foi diferente com o apóstolo Paulo, porque Deus permitiu que esse espinho ou esse sofrimento viesse na vida dele. E esse espinho na carne, que para muitos eram as perseguições ou as tentações, o apóstolo Paulo chega a dizer em Gálatas 4:15 que ele foi enviado a pregar ali naquela cidade por causa de uma enfermidade física. Enfermidade essa que ele chega a dizer que, se possível, os Gálatas arrancariam os olhos e vos daria. Ele chama lá em Atos os guardas de parede branqueada. Lá em Corinto ele diz: olha com quão grandes letras eu vos escrevo. E eu estou quase disposto a concordar com os estudiosos de que essa é uma enfermidade física. E de preferência, uma enfermidade física que afetava a sua visão. Então, esse espinho na carne vem. Mas é interessante entender que esse espinho na carne não foi Satanás. Quem pôs esse espinho na carne foi o próprio Deus. E Deus pôs com um propósito. Está dito no versículo 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Deus permitiu que esse espinho fosse posto, ou Ele mesmo colocou e pôs esse espinho no apóstolo Paulo, para ele não se gloriar nessas revelações, nas grandezas dessas revelações, para ele não se ensoberbecer. E nós não temos dúvida, irmãos, se tem uma coisa que Satanás quer é que nós sejamos orgulhosos, que nós sejamos altivos, soberbos. Mas Deus agora impõe nesse apóstolo essa enfermidade para ele não se ensoberbecer e manter-se humilde. E é interessante que aqui você vê o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Não é isso? Será que não acontece na nossa vida? É quando nós estamos fiéis no caminho de Deus, servindo a Deus em obediência, com vida no altar, com vida reta e santa diante de Deus, é que o inimigo chega e diz: se você é fiel a Deus ou se você serve a Ele, por que você está passando por isso? Por que você está sofrendo isso? Por que você está passando por essa luta, por essa dificuldade? Por que você está passando por esta prova? Por que você está passando por este sofrimento? E de repente o inimigo nos esbofeteia, como fez com o apóstolo Paulo, lançando no nosso rosto por que nós passamos por isso. Mas mesmo com o inimigo esbofeteando o apóstolo, mesmo com o inimigo nos esbofeteando e lançando sobre nós estes questionamentos, é que Deus está usando isto para trabalhar na nossa vida, para esculpir em nós o caráter de Cristo, para nos burilar, para nos moldar, para nos conformar à imagem de Cristo. Primeiro Ele trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Mas também esse sofrimento ele é pedagógico. Observe no versículo 9 que diz: então ele me disse, a tua graça te basta, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Esse sofrimento era indispensável, sem sombra de dúvida, porque Deus usou esse sofrimento para evitar o ensoberbecimento do apóstolo, para mostrar a suficiência da sua graça, para gerar a dependência dele, para trazer fortalecimento. Mas esse sofrimento, ele não é em vão, porque Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. E se nós estamos sofrendo, se o apóstolo passou por isso, é porque Deus tinha um propósito através desse sofrimento, através desse espinho na carne. Então, ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus quer nos ensinar alguma lição. Ele quer trazer para nós algum aprendizado. Ele quer trazer para nós alguma lição. E eu quero concordar com C.S. Lewis quando ele diz que, primeiro, na nossa vida acadêmica, nas escolas, é costume nós primeiros aprendermos a lição e depois fazermos a prova. Não. Na vida espiritual é totalmente o contrário. Primeiro, Deus aplica a prova. Depois ele ensina a lição. E aqui, Deus não tira o espinho. Deus não remove esse sofrimento. Deus não tira essa enfermidade. Deus não tira essa dificuldade ou essa aflição do apóstolo. Mas em lugar disso, ele coloca a graça. Deus pode até, queridos, não remover o nosso sofrimento, não tirar essa dificuldade, não tirar essa aflição, não remover essa tribulação. Mas em vez disso, ele nos dá a sua graça para nós enfrentarmos essa tribulação, para nós vencermos essa dificuldade, para nós vencermos esta luta. A graça de Deus nos basta, a graça de Deus é o bastante, a graça de Deus é suficiente. Mas em terceiro e último lugar, e eu finalizo, esse sofrimento ele é passageiro. O apóstolo Paulo chega a dizer no capítulo 4, 14 a 16: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno de peso de glória. Os que têm visão dos céus são os que triunfam sobre o sofrimento. Os que têm visão dos céus triunfam sobre as dificuldades. Os que têm visão dos céus triunfam sobre as tribulações, porque o sofrimento é breve, mas o consolo é eterno. A dor vai passar, mas o céu jamais. A caminhada pode até ser difícil, mas o caminho pode até ser estreito. Os inimigos podem ser muitos, o espinho na carne pode doer, mas a graça de Deus nos basta. Mas a graça de Cristo nos é suficiente. Mas a graça do Senhor Jesus é bastante. Só mais um pouco e estaremos com Ele. Só mais um pouco e o veremos. Então esse espinho será tirado e as lágrimas serão enxutas. Não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, porque essas coisas passarão. Então é isso, queridos. Essa foi a palavra que Deus trouxe para mim nesta noite. De que somente a graça dele nos basta. Não importa a luta que você esteja passando, não importa a dor que você esteja sentindo, não importa a tribulação que você esteja sofrendo, eu quero dizer para você uma coisa: Deus está com você, Deus está aí, e Ele está dando a sua graça e fortalecendo você e enchendo você com a graça, o poder do Espírito dele, o refrigério dele, com a paz dele. Ele está fortalecendo você, Ele está dando a você aquilo que é suficiente e necessário para você vencer esta luta, que é a graça do Senhor Jesus. Então é isso, queridos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus e até a próxima.